Resolução gratuita e comentada das questões de física do vestibular da Unifesp ano 2017. No final, se você achar que foi útil ou gostou, comente e inscreva-se. O fisicovestibular.com.br agradece. Questão número 1 da Unifesp ano 2017. Um avião, logo após a aterrissagem, está em movimento retilíneo sobre uma pista horizontal. Então, ele se move em linha reta numa pista plana horizontal, com sua hélice girando com uma frequência constante de 4 Hz. Então, a hélice está girando com uma frequência de 4 Hz, significa que essa hélice está dando 4 voltas em cada 1 segundo. Considere que em um determinado intervalo de tempo, a velocidade escalar desse avião em relação ao solo é constante igual a 2 metros por segundo, significa que o avião, em cada segundo, ele está se afastando 2 metros de um ponto fixo no chão. Então, essa é a velocidade dele constante em relação ao solo. É de 2 metros por segundo. E que cada pá da hélice tem 1 metro de comprimento e que π igual a 3, calcule. Letra A distância em metros percorrida pelo avião enquanto sua hélice dá 12 voltas completas. Muito bem, então letra A. Se a frequência da hélice é de 4 Hz, ela dá 4 voltas no segundo, então o período, que é o tempo que ela demora para dar uma volta completa, vai ser 1/4 de segundos. Porque a frequência é o inverso do período, e o período é o inverso da frequência. Então, nós vamos achar que t é 0,25 segundos. O que nós achamos? Tempo que a hélice demora para dar uma volta completa, para efetuar uma volta completa. O exercício está pedindo tempo de 12 voltas completas. Então, para efetuar uma volta completa, ela demora 0,25 segundos. Para efetuar 12 voltas completas, ela vai demorar 12 vezes 0,25, 3 segundos. Então, 3 segundos é o tempo que ela demora para dar 12 voltas completas. Então, como o avião se desloca ΔS com velocidade constante de 2 metros por segundo, nesse intervalo de tempo que acabamos de achar de 3 segundos, então você vai ter que V é ΔS por ΔT, o V é 2, ΔS você quer, ΔT é 3, portanto, ele vai se deslocar 6 metros enquanto a hélice dá 12 voltas completas. No item B da primeira questão, ele pede o módulo da velocidade vetorial instantânea em metros por segundo de um ponto da extremidade de uma das pás da hélice do avião em relação ao solo, em determinado instante desse intervalo. Aqui uma breve teoria para você. Velocidade angular do MCU, W. Considere um móvel MCU, movimento circular uniforme, de modo que no instante t0 sua posição seja determinada pelo ângulo de fase φ0 e no outro instante posterior t, de maneira que t maior que t0, pelo ângulo de fase φ. Assim, observa-se que nesse intervalo de tempo, ΔT, que é tempo final menos inicial, o raio que acompanha o móvel em seu movimento varreu um ângulo ΔΦ, φ menos φ0. Está aqui, tá vendo? Ó. Então, ele está aqui, tempo t0 quando ele está aqui, ó. Esse é o raio, esse ângulo é φ0. Aí, o que ele fez? Ele se movimentou até aqui, então no instante t, esse raio está aqui, tá vendo? Ó? O ângulo em relação ao início aqui é φ. Então, todo esse ângulo é φ, esse ângulo é φ0. Então, quem é o ΔΦ? É o φ menos φ0. Essa área achurada aqui, tá vendo? Esse é o ΔΦ. Então, esse ângulo aqui da área achurada é o ΔΦ, que é o φ menos φ0, que esse raio varreu no intervalo de tempo t menos t0. A razão entre o ângulo descrito pelo móvel no movimento circular uniforme e o tempo gasto para descrevê-lo dá-se o nome de velocidade angular, W do corpo, ou seja, W é ΔΦ sobre ΔT, ângulo varrido, tempo que ele demorou para varrer esse ângulo. Se o móvel efetuar uma volta completa, quando ele efetua uma volta completa, ele vai varrer, vai descrever um ângulo de 2π radianos, que é mesmo que 360 graus. Então, numa volta completa, esse ângulo será descrito num tempo que é igual ao período t. Porque o que é o período t? É o tempo que ele demora para dar uma volta completa. Então, a fórmula da velocidade angular fica essa daqui, ó, 2π
sobre t, sobre período. No caso do nosso exercício, a gente já viu no item A que a hélice demora 0,25 segundos para dar uma volta completa. Então, a velocidade angular vai ser 2π sobre t, que vai ser 2 vezes 3 sobre 0,25, que vai dar 24 radianos por segundo. Então, ela varre, a velocidade angular de toda a pá, tá? É de 24 radianos por segundo, ou seja, ela varre 24 radianos em cada 1 segundo. Agora nós vamos calcular a velocidade velhinha de rotação, só de rotação, hein? De um ponto da extremidade da periferia de raio, 1 metro de uma das pás da hélice. A velocidade angular, a gente já viu lá anteriormente, tá? Ela é a velocidade de rotação, a velocidade linear tangencial dividido pelo raio. Então, a velocidade angular é 24, a velocidade de um ponto da periferia, que é o V', que a gente vai achar, dividido pelo raio. O raio é 1. Então, um ponto da extremidade, das pás, em qualquer instante, é de 24 metros por segundo. E veja bem, essa velocidade é de rotação de um ponto, de uma das extremidades, de uma das pás, em qualquer posição, tá? Ela é de 24 metros por segundo. Acontece que o problema está pedindo a velocidade vetorial em relação ao solo. E a velocidade vetorial em relação ao solo é a soma vetorial das velocidades devido à rotação, tá, da extremidade da hélice, que é 24 metros por segundo, com a velocidade de translação do avião, que é de 2 metros por segundo, pois ambas são sempre perpendiculares. Dá uma olhada aqui, ó. Eu peguei esse ponto aqui da pá, tá? Então, nesse instante, o avião está indo para frente, velocidade de translação 2 metros por segundo, e esse ponto, ele é perpendicular à velocidade de translação nesse ponto lá em cima, tá? Então, é como se ele estivesse saindo da folha. Então, essa velocidade é de rotação da pá, de 24 metros por segundo. Se eu somar vetorialmente essas duas velocidades, eu vou achar a velocidade vetorial em relação ao solo, que é a que ele está pedindo. Então, somando vetorialmente essas duas, se aquelas são perpendiculares, se aplica Pitágoras, vai ser 2 ao quadrado mais 24 ao quadrado, que vai dar 4 mais 576, e VR quadrado vai dar 580. Então, VR vai ser raiz quadrada de 580. Então, essa velocidade pedida, que é a velocidade de rotação, é a velocidade vetorial em relação ao solo, que ele está pedindo, ela vale 24,1 metros por segundo. Questão número 2 da Unifesp, ano 2017. Em um teste realizado na investigação de um crime, um projétil de massa 20 gramas, é a massa do projétil, ele é disparado horizontalmente contra um saco de areia apoiado em repouso sobre um carrinho que também está em repouso, está apoiado sobre uma superfície horizontal no qual pode mover-se sem atrito. Então aqui você tem o saco, ele está parado, o carrinho parado, aqui está o projétil com uma certa velocidade V, horizontal, paralela à base do carrinho, paralelo ao plano, e tem velocidade V, e o saco está parado e o carrinho parado. Aí o que acontece? O projétil atravessa o saco perpendicularmente ao eixo das rodas do carrinho, tá vendo? Então aqui ele atravessa o saco perpendicularmente ao eixo da roda do carrinho e sai com velocidade menor que a inicial, que é óbvio. Enquanto o sistema formado pelo saco de areia e pelo carrinho, que tem massa de 100 kg, então veja, hein? A massa do conjunto saco de areia e carrinho é de 100 kg. Ele sai do repouso e adquire velocidade constante de módulo V. O gráfico representa a variação da velocidade escalar do projétil VP, do projétil, em função do tempo nesse teste. Olha, o gráfico é a base do exercício, tá? Veja aqui, ó. Projétil antes do impacto, velocidade de 500. Então, tá aqui, ó. Esse é o projétil, então essa velocidade dele aqui antes de bater no sistema que está totalmente parado, esse projétil tem velocidade de 500. Olha aqui, ó.
esse pedaço aqui é o projétil atravessando o saco, e depois do impacto a velocidade do projétil caiu para 80. Então essa é a velocidade do projétil, depois que ele atravessou o saco, tá? Ele vai ter uma velocidade de 80 metros por segundo. Então, guarda bem, hein? Essa velocidade antes é 500 metros por segundo e a velocidade depois é 80 metros por segundo. E o sistema saco-carrinho tem massa de 100 kg e a massa do projétil é de 20 kg. Aí ele pede a letra A e a letra B, que na resolução eu copiei de novo. Muito bem, na letra A ele pede o módulo da velocidade V em metros por segundo, adquirida pelo sistema formado pelo saco de areia e pelo carrinho, imediatamente após o saco ter sido atravessado pelo projétil. Então, ele quer saber essa velocidade aqui, ó. Depois que o projétil atravessou o saco, o projétil tem velocidade de 80, ele quer saber a velocidade do sistema saco-carrinho, que ele chamou de V. Então, o que você tem? Você tem isso aqui, ó. Então, veja bem, vamos lá. Considerando o sistema projétil saco de areia, carrinho isolado de forças externas, a gente pode aplicar o teorema da conservação da quantidade de movimento. Então, veja bem, eu botei para você as duas situações. A situação antes, imediatamente antes do projétil bater no saco que o sistema está parado, tá? Então, você tem antes a velocidade do projétil 500 metros por segundo, o saco parado, velocidade 0, e o carrinho parado, velocidade 0. Então, vamos calcular a quantidade de movimento do sistema, que eu chamei de QSA, antes do impacto do projétil, que tem massa de 20 gramas, que eu passei para quilogramas, claro, é 20 vezes 10 a menos 3 quilogramas, massa do projétil, quando ele tem velocidade, que foi fornecida lá pelo gráfico, de 500 metros por segundo. Com o saco de areia e carrinho de massa 100, e os dois estão parados inicialmente. Então, quantidade de movimento do sistema antes é a quantidade de movimento do projétil, mais a quantidade de movimento do saco-carrinho, SC. Então, a do projétil é a massa do projétil vezes a velocidade do projétil, e a quantidade de movimento do saco-carrinho é MSC vezes VSC. A massa do projétil é 20 vezes 10 a menos 3 antes, e a velocidade dele antes é 500. Mas a massa do projétil, a massa do carrinho e do saco-carrinho é 100, dos dois estão parados, vezes como os dois estão parados, a velocidade é 0. Então, você vai ter que a quantidade de movimento do sistema antes vai ser 20 vezes 10 a menos 3 vezes 500, que vai dar 10.000 vezes 10 a menos 3, vai dar 10 kg metros por segundo. Esse daqui é a quantidade de movimento do sistema, tá? Dos três elementos, tá? Projétil, saco, carrinho. Quando? Antes. Então, a quantidade de movimento do sistema antes é essa. E depois, o que aconteceu? Depois, o projétil atravessou o saco e saiu com uma velocidade de 80 metros por segundo. O sistema tem massa de 100, saco, carrinho, e ele quer a velocidade do sistema agora, tá? Então, quantidade de movimento do sistema depois do impacto do projétil de massa 20 vezes 10 a menos 3 kg, que tem velocidade de 80 agora, o projétil tem velocidade de 80, que é só a situação depois, está no gráfico, a gente pegou do gráfico, com o saco de areia, tá? Mais carrinho, que tem massa do sistema 100 kg. E esses dois vão ter uma velocidade V que o exercício está pedindo. Então, quantidade de movimento do sistema depois é a massa do projétil, velocidade do projétil, mais massa do sistema, velocidade do sistema. Então, a massa do projétil é 20 vezes 10 a menos 3, a velocidade dele agora é 80, mais a massa do sistema é 100, vezes a velocidade que ele está pedindo, que é V, do sistema. Então, a quantidade de movimento do sistema depois vai ser 20 vezes 10 a menos 3 vezes 80, vai dar 1,6, mais 100V. Pelo princípio da conservação da quantidade de movimento, você pode igualar a quantidade de movimento do sistema antes com a quantidade de movimento do sistema depois. Então, QSA é QSD, você vai igualar ao 10 com 1,6 mais 100V. Então, a velocidade V pedida vai ser 8,4 dividido por 100,
que vai dar 8,4 vezes 10 a menos 2 metros por segundo. Essa é a velocidade do saco de areia, carrinho do sistema, quando depois que o projétil atravessou ele. Na letra B, ele pede o trabalho em joules realizado pela resultante das forças. Resultante das forças que atuaram sobre o projétil no intervalo de tempo em que ele atravessou o saco de areia. Ó, projétil, só o projétil, tá? No intervalo de tempo em que ele atravessou o saco de areia. Ou seja, antes e depois dele atravessar. Claro que nós vamos aplicar, a gente tem a velocidade antes e a velocidade depois e a massa do projétil. Então a gente vai aplicar o teorema da energia cinética. O que diz o teorema da energia cinética? Ele diz o trabalho da resultante de todas as forças que agem sobre um corpo é igual à variação da energia cinética sofrida pelo corpo. Então o trabalho é a variação da energia cinética sofrida pelo corpo, no caso o projétil. Então, o trabalho, por exemplo, num trecho AB, é a energia cinética em B menos em A. É final menos a inicial. Cuidado, é nessa ordem, tá? Então, ela é M, velocidade B quadrado sobre 2, menos M, velocidade A quadrado sobre 2. M vezes a velocidade final quadrado sobre 2, menos M vezes a velocidade inicial quadrado sobre 2. Tem que ser nessa ordem. Então vamos lá, o trabalho da força resultante é a variação da energia cinética, a gente está se referindo só ao projétil, tá? Que é energia cinética depois menos energia cinética antes. Então a depois é a massa do projétil vezes a velocidade do projétil depois ao quadrado sobre 2, menos a massa do projétil vezes a velocidade do projétil antes ao quadrado sobre 2. Então o trabalho da resultante das forças vai ser... A massa do projétil é 20, velocidade depois é 80 ao quadrado sobre 2, menos a massa do projétil 20 vezes 10 a menos 3, e a velocidade depois é 500 ao quadrado sobre 2. Tá? Essa primeira conta dá 64, essa segunda dá 2.500. Então, o trabalho da força resultante sobre o projétil deu menos 2.435 joules. O sinal negativo significa que a energia cinética do projétil foi dissipada, ele perdeu energia cinética. A energia cinética antes, tá, é maior que a energia cinética depois, ou seja, a energia cinética foi dissipada. Terceira questão da Unifesp São Paulo, ano 2017. Uma massa constante de gás ideal, pode ser levada a um estado inicial A, de um estado inicial A até um estado final B, por dois processos diferentes indicados no diagrama PV. Esse é o diagrama PV. Tá vendo? Aqui você tem a pressão, cuidado, está multiplicado por 10 a quinta e está em Newton por metro quadrado, ou seja, em Pascal. E aqui está o volume, multiplicado por 10 a menos 3, já está em metro cúbico, está no sistema internacional. Então, essas duas unidades já estão no sistema internacional. Para ocorrer a transformação ACDEB, é esse caminho aqui, olha bem, A por cima, tá? ACDEB exige uma quantidade de calor Q1. Então, nesse trajeto ACDEB, a quantidade de calor exigida é Q1. E na transformação AFB, a quantidade de calor é Q2. Então, aqui AFB foi exigida uma quantidade de calor Q2. Sendo TA e TB as temperaturas absolutas dos gases no estado A e B, então aqui nesse ponto A a temperatura dele é TA e B é TB, respectivamente, calcule. E tem A, ele está pedindo a razão, temperatura A sobre temperatura B, TB sobre TA, desculpa, ele está pedindo a razão TB sobre TA, e na letra B ele pede a diferença, o valor da diferença Q1 menos Q2 em joules, tá? Que é a quantidade de calor no trecho de cima menos a quantidade de calor no trecho de baixo. E tem A, ele quer o valor da razão TB sobre TA. Equação de Clapeyron, equação de um gás ideal. PV igual a nRT. N é o número de mols, R é uma constante universal dos gases perfeitos. Essa constante R pode assumir os seguintes valores, tá?
Aqui estão os valores do R, que no nosso caso do exercício não vão participar. Então, PV igual a NR3. Equação geral dos gases perfeitos. Então, você tem duas situações, uma inicial e uma final. Na situação inicial, você tem pressão inicial, volume inicial, NR vezes a temperatura inicial. E na situação final, pressão final, volume final, mudou a situação, tá vendo? É N, que é constante, R, que é constante, vezes a temperatura final. Como N e R são os mesmos, se você dividir membro a membro esses dois elementos, todos os elementos da situação inicial com todos os elementos da situação final, você vai ter que a pressão inicial, volume inicial sobre temperatura inicial, pressão final, volume final, temperatura final. Ou ainda, para qualquer situação, pressão vezes volume dividido por temperatura é uma constante. Resolvendo o exercício pelo gráfico. Então, no ponto A, se você observar lá no gráfico, no ponto A, a pressão em A vale 2 vezes 10 a quinta Newton por metro quadrado, que é Pascal. E o volume em A vale 2 vezes 10 a menos 3 metro cúbico, e a temperatura em A gente não tem. Se você olhar no gráfico, no ponto B, a pressão em B vale 5 vezes 10 a quinta Newton por metro quadrado, e o volume em B vale 6 vezes 10 a menos 3 metro cúbico, aqui é metro cúbico, perdão. E a temperatura TB não tem. Então vamos jogar na equação geral dos gases perfeitos, PA/VA sobre TA, que é inicial, é PB/VB sobre TB, que é final. O PA é 2 vezes 10 a quinta, o VO é 2 vezes 10 a menos 3 sobre TA. O PB é 5 vezes 10 a quinta, o VB é 6 vezes 10 a menos 3 sobre TB. Fazendo as contas, veja, esse 10 ao quadrado com esse 10 ao quadrado cancela. Então, você vai ter 4 sobre TA é 30 sobre TB. Então, ele está pedindo TB sobre TA, vai ser 30 sobre 4. Então, TB sobre o TA, que é a temperatura em B sobre a temperatura A, pedida é de 7,5. Item B, ele está pedindo o valor da diferença Q1 menos Q2, quantidade de calor antes, a quantidade de calor depois, ou a quantidade de calor num trecho menos a quantidade de calor no outro trecho, em joules. Primeiro vamos analisar rapidamente o primeiro princípio da termodinâmica, ou o princípio da conservação de energia. Ele diz o seguinte: a energia não pode ser criada nem destruída, mas apenas transformada. Então eu peguei um exemplo numérico bem simples. Suponha que o sistema isolado ele receba 300 joules de calor. Então está aqui o sistema, ele ganha 300 joules de calor. Se, por exemplo, a variação de energia interna, 50 joules dessa energia foram absorvidos pelo sistema, então se 50 joules forem absorvidos pelo sistema, a sua energia interna vai aumentar de 50 joules. Então, a parte restante, 250 joules, será fornecida ao ambiente sob forma de trabalho. Então, vamos supor que ele receba, de calor, 300 joules. Houve um aumento de energia interna de 50, então, ele vai fornecer para o sistema lá fora, para o ambiente, tá? Sob forma de trabalho, 250. Por quê? Porque 250 mais 50 tem que continuar dando 300. Ou seja, a energia não pode ser criada nem destruída, apenas transformada. Então, Q é igual a quantidade de calor total, é o trabalho realizado, mais a variação de energia interna. Ou, se você quiser, a variação de energia interna é a quantidade de calor menos o trabalho realizado. Agora vamos no exercício. Como nas transformações para cima, ACD e B, e lá embaixo AFD, os estados iniciais A e B, que tem temperatura TA, e o final B de temperatura TB coincidem, então a variação da energia interna será a mesma nas duas transformações. Por quê? Porque se a variação de energia interna é a mesma, a temperatura é a mesma também. Então, se a temperatura é a mesma, a variação de energia interna do sistema é a mesma. Então, ΔU no trecho ACDEB, variação de energia interna nesse trecho, é igual à variação de energia interna no outro trecho, porque a temperatura é a mesma. Então, a variação de energia interna num trecho ACDEB é igual a Q1 menos trabalho 1. E no outro trecho é Q2 menos o trabalho 2. Como ela é a mesma, então você vai ter que isso é igual a isso,
acertando essas equações, você vai ter que o Q1 menos Q2 vai ser o trabalho realizado no trecho 1 menos o trabalho realizado no trecho 2. Mas acontece, então guarda bem isso aqui, ó, a quantidade de calor no trecho 1 menos a quantidade de calor no trecho 2 que ele está pedindo é o trabalho realizado no trecho 1 menos o trabalho realizado no trecho 2. Mas acontece que em toda transformação em que você tem num gráfico pressão no outro volume, o trabalho realizado é numericamente igual à área. Então basta você achar a área, você está achando o trabalho realizado.